Olá, gente! Mais um Papo de Cobra. E eu quero começar perguntando uma coisa para você. Você sabia que cobras botam ovos? Você já viu algum ovo de cobra? Você saberia identificar um ovo de cobra se você visse um? Então, esse é o nosso assunto de hoje. Formas de reprodução nas cobras. Então, sem perda de tempo, vamos entrar com a nossa vinheta, porque está começando mais um Papo de Cobra. Bem, para começar, vamos do início. Nem todas as cobras botam ovos. Existem dois tipos de reprodução nas cobras. Algumas espécies podem ser ovíparas, ou seja, elas colocam ovos, e outras podem ser vivíparas, ou seja, elas podem parir os filhotes, assim como nós, os mamíferos. Dentre as cobras venenosas no Brasil, somente dois grupos colocam ovos. Somente dois grupos são ovíparos. O grupo das láqueses, que a gente conhece como a surucucu pico de jaca, e o grupo das micruros, que são as corais verdadeiras. Todas as outras cobras peçonhentas que não surucucu e que não corais verdadeiras, elas são vivíparas, elas parem os filhotes. Então, jararaca pare o filhote, urutu, cascavel, tudo isso pare o filhote. Ou seja, essas cobras elas não colocam ovos. Agora, dentre as serpentes que não são peçonhentas, a maioria delas é ovípara. A maioria coloca ovo. Então, por exemplo, as cobras verdes, as falsas corais, as mussuranas, as boipevas, todas elas colocam ovos. Todas elas são ovíparas. Mas algumas outras não peçonhentas, como por exemplo a jiboia, a salamanta, a sucuri, a corre-campo, as cobras d'água, elas são vivíparas, ou seja, elas não colocam ovos. Agora, se a gente comparar os ovos colocados pelas cobras com os ovos colocados pelas aves, a gente vê alguma diferença aí. A gente vai notar que os ovos das cobras são mais achatados e têm um comprimento mais alongado. Como vocês estão vendo, é um ovo de formato bem diferente do formato de ovo de ave. Além disso, eles não são rígidos, a casca não é rígida, como a casca de uma ave, de um ovo de uma ave. Ela é mais mole, mais delgada, mais macia. E existem espécies de serpentes que os ovos têm um formato muito irregular. Ou seja, não existe uma proporção exata se a gente compara ovos de serpentes de espécies diferentes. Os ovos de serpente geralmente são de cor branca, mas em alguns casos eles podem ser rajados de bege ou de cinza. Agora, geralmente os ovos de cobra não são chocados pelas fêmeas. Isso mesmo, a cobra fêmea não choca os ovos. Quem faz isso é o próprio ambiente. As espécies de cobras ovíparas colocam seus ovos no ambiente e em locais apropriados do ambiente, onde o ambiente ajuda o desenvolvimento do ovo até que ele se transforme, até que ele vire um filhote. E esses locais são normalmente embaixo de troncos, embaixo de pedras, ou mesmo em tocas de outros animais. Bem, então essa é a regra na serpente, gente. A fêmea não cuida dos ovos, mas, como toda regra, vocês sabem, tem uma exceção. E aqui não é diferente. Em algumas espécies, a fêmea usa o seu corpo para dar energia e calor aos ovos. E o choca da maneira tradicional, enrolando o seu corpo sobre os ovos. Isso pode acontecer com algumas pitons, que são serpentes não peçonhentas, serpentes constrictoras, que vivem na África e na Ásia. E aqui no Brasil tem uma espécie que tem essa característica também, que é a surucucu pico de jaca. A fêmea protege os ovos, é muito interessante isso, é um comportamento bem diferente dos outros viperídeos que a gente tem no Brasil. Bem, mas isso é exceção. Como eu falei, a maioria não é assim. A maioria, a fêmea coloca os ovos no ambiente e vai embora. E quem vai aquecer esses ovos, né, é o ambiente, é o calor do próprio sol. Então, como eu falei, os ovos são colocados em lugares protegidos, debaixo de tronco, atrás de uma folha, dentro de um cupinzeiro. É muito comum cobra colocar ovo dentro de cupinzeiro. E qualquer outro lugar que tenha basicamente calor, né, e umidade. E aí eles vão estar protegidos. Então a ideia da fêmea é colocar os ovos num local bem protegido. Agora, em regiões do planeta que são bem mais frias, né, no hemisfério norte,
as espécies ovíparas ficam sem muita opção de ambientes seguros e quentes para colocar os seus ovos. Então, nesses locais mais frios, há uma predominância de espécies que não sejam ovíparas, e sim que sejam vivíparas. Ou seja, espécies onde o filhote se desenvolve dentro do corpo da mãe. E dessa forma eles ficam não só aquecidos, como protegidos antes do nascimento, e a partir daí eles podem enfrentar o mundo. Então vocês viram, tem dois tipos de reprodução. Uma reprodução ovípara, onde as cobras botam ovos, e outra vivípara, onde a fêmea pare os filhotes. E qual é a forma mais vantajosa? É melhor ser ovíparo ou é melhor ser vivíparo? Depende da situação. Porque em ambos os casos eu tenho vantagens e desvantagens. No caso das espécies ovíparas, os ovos ficam protegidos numa determinada área. Então, se alguma coisa acontece à mãe, os ovos estão seguros. Então, se a mãe morre, por exemplo, não tem problema quanto os ovos estão protegidos naquela área. Isso é uma vantagem. Agora, se o ambiente não é seguro, eles também estão expostos, né? A mãe não está lá para protegê-los, então eles estão sujeitos a mudanças ambientais e principalmente ao ataque de predadores, né? A gente sabe que aves, alguns outros animais, alguns mamíferos, se alimentam de ovos de cobra. Então, animais ovíparos têm essa desvantagem. E no caso dos animais vivíparos? A vantagem é que os filhotes são dentro da mãe, né? Então a mãe pode protegê-los ali. Se o ambiente muda, ela pode procurar um ambiente mais propício e aí protege os filhotes. Se a temperatura cai, por exemplo, ela pode procurar um lugar mais quente e aí também vai ajudar os filhotes. Agora, tem uma desvantagem. Por outro lado, é o inverso dos ovíparos, né? Se acontece alguma coisa para a mãe, o que vai acontecer? Os filhotes estão correndo risco. Então, nos dois casos, tem vantagens e desvantagens. Algumas espécies evolutivamente procuraram um caminho e outras procuraram outro. Não tem como a gente dizer quem é o melhor aí. Agora, das espécies de cobra venenosa, né, as cobrinhas venenosas, quando elas já nascem com veneno, gente. Desde o primeiro segundo de vida, ela já tem veneno. Para quê? Para que ela se proteja, mas principalmente para que ela se alimente. Então, ela depende do veneno para se alimentar. Então, o que a gente sempre fala aqui no canal, veneno de cobra é feito principalmente para o animal se alimentar. Secundariamente, isso é uma forma de proteção. Mas a principal função do veneno é que ela possa se alimentar. E nesse caso, como as cobras não possuem relacionamento familiar, é fundamental ter esse veneno para ela poder se alimentar. As cobras são seres muito solitários. Essa história que você ouve dizer aí, quando você encontra uma cobra, a mãe, você encontra um filhote, a mãe está próximo, ou quando você encontra um adulto, um macho, a fêmea está próxima, vice-versa. Isso é crendice, gente, isso não existe. Cobras são extremamente solitárias, elas vivem sozinhas, elas só estão juntas, elas só se aproximam na época do acasalamento. Fora isso, elas são animais bem solitários. Então, como eu falei, no caso das ovíparas, a mãe coloca os ovos no ambiente e vai embora. E nunca vai conhecer os filhotes, né? Então, nesse caso, você vê como é que o filhote tem que ter já uma adaptação para poder se defender, para poder se alimentar desde os primeiros dias de vida. Não vai poder contar com a mãe para isso, na imensa maioria dos casos. Agora, uma pergunta: quantos ovos uma cobra pode colocar? Isso varia muito com a espécie. Em cada vídeo nosso aqui que eu falo sobre cobras, eu costumo falar quantos ovos cada espécie ovípara coloca, ou quando é vivípara, quantos filhotes pode nascer. Então veja os nossos vídeos antigos, que praticamente em todos eles, quando eu falo de uma determinada espécie, eu estou fazendo esse comentário. É muita espécie, não adianta eu falar aqui no vídeo, né? Mas só para você ter uma ideia, um jararacuçu pode ter mais de 50 filhotes, né? Um bicho vivíparo pode ter mais de 50 filhotes. Os outros, vocês veem nos vídeos passados e nos futuros também que eu vou fazer, que eu sempre vou falar sobre isso. E aproveitando, se você não está inscrito no canal, ajuda a gente, se inscreve aqui, porque você com isso, você vai receber as notificações cada vez que um vídeo novo é lançado, né? Então a gente tem um ano inteiro agora pela frente, vai ter muito vídeo aí. E se inscreve no canal, ajuda a gente, marca o sininho, não esquece de marcar o sininho, porque aí mais pessoas vão poder receber essa notificação e tá por dentro aqui de tudo que acontece no Papo de Cobra. Outra coisa, eu tenho um vídeo também falando como é que as cobras fazem sexo. Depois vocês dão uma olhada, eu vou deixar aqui em cima o linkzinho para vocês assistirem. Depois vocês dão uma olhada lá, que também é um vídeo bem interessante, complementa muito esse vídeo. Então ficamos por aqui, gente. O nosso papo hoje era sobre ovos de cobra.
Se você tiver alguma dúvida, tiver algum comentário, deixa aí nos comentários. Se tiver uma pergunta que você queira fazer, deixa aí que a gente vai respondendo com vídeos essas perguntas que vão aparecendo aí, as perguntas mais interessantes, as perguntas que aparecerem com mais frequência. É isso, gente. Obrigado pela presença. Até um próximo vídeo. Valeu, obrigado.